Então, na semana passada nós não estávamos aqui e agora nós vamos receber da parte do Senhor hoje, que é um dia de ceia, é um dia em que nós lembramos a aliança que nós temos com Deus. Mas eu queria fazer, que me veio no coração hoje, só um momentinho, que me veio no coração hoje, é ministrar uma palavra que, apesar de ser simples, ela é poderosa. Claro, porque é a palavra de Deus, mas é uma palavra que em muitos lugares se ministram e ultimamente nós não tínhamos falado muito sobre isso. Mas eu tenho percebido que algumas pessoas nas igrejas têm uma tendência natural, humana, carnal, de não perceber a importância do que eles são em Cristo Jesus. Porque se percebessem, não agiriam como têm agido. Se percebessem, valorizavam mais o que receberam de Senhor Jesus. Sabe, está no tempo da igreja agora, antes da volta de Jesus, voltar ao princípio, ao primeiro amor. Dando importância não àquilo que você pode ter em Cristo Jesus, mas àquilo que você é em Cristo Jesus. Porque o mais importante que existe, irmão, o maior bem, a maior provisão, a maior prosperidade, o maior milagre que nós temos é a salvação. E essa é a mensagem de hoje. Hoje nós vamos lembrar a nossa salvação e a mensagem de hoje é sobre salvação. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1. Versículos 13 e 14. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, amém? Diz o 13 e o 14. E que nos tirou do poder das trevas, em outras versões diz domínio das trevas, em outra versão diz império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, outra versão diz do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão de pecados, ou a remissão dos pecados. Jesus te tirou, Deus te tirou do império, do domínio das trevas. Só isso aí já é motivo para você estar saltando de alegria. Mas algumas pessoas parecem que estão num amortecimento espiritual. A gente se acostuma com o reino de Deus e é uma coisa que não é espiritual. É espiritual no sentido de que é o maligno que faz isso, mas é uma reação natural. Isso acontece naturalmente no teu dia a dia. Por exemplo, se você pede a Deus um trabalho, você está desempregado, e aí Deus te abre a porta de um trabalho maravilhoso, e você começa naquele trabalho, e você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, lá pelo 4º, 5º ano, você se acostuma com aquele trabalho, e você tem até a tendência a reclamar de algumas dificuldades que tem no trabalho, e se esquece que antes você não tinha trabalho, e você pediu a Deus, e Deus te deu o trabalho. Então existe um certo ranço, uma coisa da carne do homem, que é murmurar e não valorizar aquilo que tem, aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus fez. É um coração ingrato. Diga, eu não sou assim. Sabe que isso muitas vezes a gente traz para dentro da realidade espiritual do reino de Deus. Nós temos a tendência humana, carnal, né? O velho homem, a velha natureza que tenta se levantar dentro de nós, tem a tendência a não valorizar aquilo que você é em Cristo Jesus. E você se acostuma e não percebe que o mundo jaz no maligno e você está protegido porque você não faz parte do mundo, você não é do mundo. Aqui esse versículo diz que o império, o domínio, o poder das trevas não tem mais força sobre você. Você foi livre do poder, do domínio e do império das trevas.
Deus te tirou de uma posição espiritual ruim, uma posição espiritual de morte. Nós vamos daqui a pouco ver como é que era a sua posição. Ele tirou você de uma posição de morte e te colocou numa posição de vida, de paz, de alegria, de bênção, de provisão, de prosperidade. A própria vida de Deus flui em você. Mas é aquele negócio, às vezes a gente está debaixo de uma tribulação, de uma pressão, e você diz, mas eu não estou sentindo isso. Mas esse aqui é o problema. Você procura sentir. Quando a gente sente, a gente está no terreno das emoções. E as emoções são iguais para todas as pessoas, tanto os salvos como para os condenados. A diferença entre um salvo e um condenado não são as emoções. A diferença entre um salvo e um condenado é que o salvo, ele tem a vida de Deus dentro dele. E quando ele crê, ele opera o poder de Deus dentro dele. Quando ele crê, a vida que está dentro dele se levanta. E a alegria do Senhor começa a brotar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a brotar. Então é algo que depende não das tuas emoções, se você está sentindo, se você não está sentindo, depende da tua fé. E muitas pessoas não têm valorizado. Às vezes as pessoas vêm para a ceia, por exemplo. Espero que não seja esse o seu caso. Mas muitas pessoas vêm para a ceia porque pensam assim, não, é uma ordenança de Jesus, nós temos que obedecer, né? Eita, vamos ajeitando logo a nossa vida, vamos pedindo logo perdão dos nossos pecados, né? Porque a Bíblia diz, né, que é muito sério, então vamos para lá. Não, isso não é o sentido da ceia, não é esse. Você tem que vir para a ceia sabendo, com um propósito correto no coração, que é um momento de alegria, um momento em que nós vamos festejar a aliança com o Senhor. É um momento que nós lembramos quem nós somos em Cristo Jesus. Claro, devemos ter a nossa vida limpa, mas nós não devemos fazer isso como uma obrigação, como um temor, como um medo. A Bíblia diz lá em 1 João que aquele que anda em medo, em temor, não tem o amor aperfeiçoado. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E o que é que isso aqui significa? Por nós temos um relacionamento de amor com Deus, nós não fazemos as coisas para Deus por medo. Nós fazemos por gratidão. Tivemos dízimos e ofertas. Nós damos dízimos e ofertas não é porque é obrigado. Nós damos dízimo e oferta porque nós somos filhos de Deus e nós amamos a obra de Deus. Quando estamos dando dízimo e oferta, não estamos dando dinheiro para os homens. A Bíblia diz que nós estamos dando dinheiro para Jesus. Não porque ele precisa de dinheiro, mas ele precisa do seu coração. Quando nós damos dízimo, quando nós pregamos, quando nós viemos aqui nesse culto, quando nós participamos da ceia, nós estamos fazendo isso por amor, não é por obrigação. Porque, irmão, a partir do momento que nós começamos a fazer algo no reino de Deus por obrigação, a palavra obrigação significa foi obrigado. Eu só me lembro daquela imagem de alguém sendo amarrado pelo pescoço e puxa, vem cá, cabra safado, vem cá, e o cara sendo arrastado, está sendo obrigado, né? Mas muitas vezes as pessoas vêm para a igreja assim, obrigado, arrastado pelo pescoço, e o que obriga é o medo. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Amém? Presta atenção aqui. Diga, não é pelo medo, é pelo amor. Mas isso tem que cair no seu coração. E é por isso que uma palavra como essa é ministrada hoje. É uma palavra onde nós vamos lembrar mais uma vez de onde é que nós viemos. Porque tem muita gente que precisa lembrar de onde foi que veio. Sabe? Eu não estou falando só de onde foi que veio da questão financeira, quem era a sua família, ou de onde você veio, qual foi o estado. Não, de onde foi que você veio na sua posição espiritual. Como é que você estava e o que você deve ao Senhor. E aqui a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mais um outro versículo que dá enchimento a isso aqui. Vai lá para Efésios capítulo 1, no versículo 7. A Bíblia toda é maravilhosa, mas Efésios é uma das cartas mais tremendas que existe no Novo Testamento, cheia de revelação. Então aqui no capítulo 1, no versículo 7, quando fala de Jesus, ele diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, ele está dizendo que a redenção, a sua libertação,
libertação, o seu transporte saindo do império das trevas para ir para o reino de Jesus, foi por causa do sangue de Jesus. É por isso que nós bebemos esse suco de uva, vinho, que simboliza o sangue da nova aliança, do novo pacto, porque foi através do sangue de Jesus que você foi liberto dos pecados. Agora deixa eu dizer mais uma vez, já disse várias vezes isso, porque tem muita gente que confunde isso. Você precisa entender, muita gente pensa, mas como é que eu fui liberto dos pecados se eu tenho vontade de pecar? Você tem que entender que você foi liberto dos pecados, a sua posição espiritual em Cristo. Mas a tentação do pecado é algo ligado à sua carne. Entendeu? Então, o ser humano é um espírito, diga, eu sou um espírito. Possui uma alma, diga, possui uma alma. E habita em um corpo. Então, você quando recebe Jesus, o seu espírito nasce de novo. Mas você tem uma alma. O que é a alma? Emoções e intelecto. E você habita dentro de um corpo. Quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, o espírito e a alma vão para o céu, se recebeu Jesus, claro. Você entendeu? Mas o que acontece? Você tem um corpo sujeito a provações e tentações. E o que é o pensamento carnal? O pensamento da carne, ou o que a Bíblia chama a carne, ou como diz lá em Romanos capítulo 8, o pendor para a carne, ou cair para o lado da carne. O pensamento carnal é quando você tem uma mente dominada pelas sensações do corpo. Ou uma mente que tem muita opinião e não é controlada pelo espírito. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. O que é isso? Carne. Não tem nada de espírito, é carne. E aí a pessoa começa a meditar nas tentações. Eu queria fazer isso, eu acho aquilo, eu não concordo com aquilo, eu vou pegar fulano, vou meter-lhe um murro na cara. Isso é o quê? Carne. Se eu pego aquele bandido que está roubando por aí, eu pego um pedaço de pau desse tamanho e quebro nas costas dele. Carne. Pecado. O que é que o cristão é? Ele é nascido de novo, seu espírito nasceu, mas as suas emoções precisam ser renovadas pela palavra. Então o que acontece você como crente? Você ainda tem uma carne, ela precisa ser controlada pelo espírito. E se você não der alimento ao seu espírito, mas der mais alimento à sua carne, você vai ter mais tentações do que você imagina. E quando você tiver a tentação, se você der lugar à tentação, você peca. Mas a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre nós. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Em Romanos capítulo 6. Que o teu espírito é mais forte do que a tua carne, desde que você alimente o teu espírito. Se você der alimento ao seu espírito, ele vai controlar e você não vai viver pecando. Amém? Qual é o alimento do espírito? Quem sabe aqui? A palavra. O fato de você ter vindo hoje à noite aqui receber da palavra, você está sendo alimentado espiritualmente. Vai te dar força espiritual para resistir às tentações e provações, desde que você queira praticar a palavra. Entendeu? Agora a pessoa do mundo, ela não presta conta nem a Deus, nem a ninguém, nem ao Espírito, nem nada. Ela está morta espiritualmente. Ela é totalmente controlada pelas emoções, pelas suas opiniões e pela sua carne. Então esse aí sim é um pecador. Mas um filho de Deus, ele não é um pecador. Ele pode ter tentações de pecado, mas isso não o torna ele um pecador. O pecador é aquele que peca constantemente e não presta conta nem a Deus, nem ao Espírito Santo, nem a ninguém. Eu faço o que der na minha telha, eu quero o que eu quiser, eu faço. Esse é um pecador. Tem prazer na prática do pecado. Mas o Filho de Deus nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo dentro do seu coração e ele quer agradar a Deus. Então, qual é a solução? Alimentar o seu espírito com a palavra. E foi essa posição espiritual que Deus te colocou. Ele te fez nascer de novo, você é uma nova criatura e agora
Agora você, se quiser, tem controle sim sobre o pecado. De maneira que o pecado não está dentro de você, ele está fora. Eu quero que você diga, é importante, diga: o pecado não está dentro de mim, está fora. Amém? O fato de você pensar tentações não é que o pecado está dentro de você. É que Satanás coloca situações para que você seja tentado. Mas à medida que você se enche da palavra e do Espírito, essas tentações perdem a força. Amém? Entendeu como funciona? Porque se eu não explicar isso, muita gente fica confuso. Eu sou um pecador mesmo, eu sou um pecador salvo. Não existe isso de pecador salvo. Ou você é salvo ou você é pecador. Ou você nasceu de novo e é filho de Deus, cristão, ou você é um pecador, uma pessoa que não nasceu de novo. O fato de não ter nascido de novo, tem gente que diz: não, eu creio em Deus, né? E eu creio que Jesus é real mesmo. Mas isso não quer dizer que ele seja salvo. Só é salvo quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem confessa Ele como Senhor e Salvador, quem não tem medo de participar de uma ceia. Quem sabe por que está vindo para a ceia. Essa pessoa é salva, nasceu de novo, embora tenha tentações, mas o espírito dele nasceu de novo. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia. Então, agora eu quero ler o estado em que nós estávamos, porque muita gente não percebe ou esqueceu isso. Vai lá para Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 18. Esse texto de Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 18, ele descreve, é um texto da Bíblia no Novo Testamento, que descreve a situação em que nós estávamos antes. Isso aqui é como você estava. Mesmo que você diga: não, eu não era assim não, mas você estava. Você era assim, sim. Olha só. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de cobra está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o estado do pecador. Você pode pensar: não, mas eu sempre tive temor a Deus. Teve. Se você antes nasceu de novo, você tinha temor a Deus, então por que você não tinha se convertido logo e não tinha vindo logo para a igreja? Hã? Não, quem tem temor a Deus, ele é fiel a Deus. Tem gente que fica por aí: não, mas eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu não matei, eu não roubo. Eu só tenho uma besteirinha, aquela besteirinha ali, é o meu pecadinho que eu guardo, né? Um negocinho com uma cachaçinha, uma prostituiçãozinha, né? Mas eu temo a Deus, Teme a nada. Se temesse a Deus, tinha deixado isso já. Vai para o inferno. Vai. Tem que ser claro. Se não se converter, vai para o inferno. É o que a Bíblia diz, não é o que o pastor diz, nem o verbo da vida diz, nem ninguém. É o que a Bíblia diz, é o que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, diz. Se não se converter, vai para o inferno. E ninguém tem ideia do que é o inferno. O pior desgraça que você já pensou é pequeno comparado com o inferno. E a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para a gente, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas como o homem pecou, por que ele diz todos pecaram? Por causa do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando o homem e a mulher, eles pecaram,
Eles foram expulsos daquela posição e eles decaíram da posição de comunhão com Deus. Por isso que Deus, mesmo sendo onisciente, ele chega e diz: Adão, onde é que tu estás? Ele sabia onde é que Adão estava. O que ele estava querendo dizer é que Adão agora e Eva não estavam mais na posição de salvos, não estavam mais na posição de comunhão plena com Deus. E é por isso que a humanidade vai decaindo desde então. O tempo de vida vai decaindo, as doenças chegam, a maldição entra na terra. A maldição e o domínio do diabo. De onde é que você acha que vem as guerras? De onde você acha que vem os terremotos? De onde você acha que vem as doenças? De onde você acha que vem todas essas desgraças que acontecem no mundo? A maldade, a prostituição, o roubo, o assassinato, a tendência suicida. De onde você acha que vem tudo isso? Isso tudo vem dos demônios, porque o mundo jaz no maligno. E por que o mundo jaz no maligno? Porque o homem entregou essa posição de autoridade ao diabo. Então todos pecaram e foram destituídos da glória e da comunhão com Deus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós voltamos à posição anterior. Nós somos retirados do domínio das trevas, do império das trevas, da maldição da morte, da doença, da desgraça. Nós somos tirados dali e colocados no reino de Deus, aonde há redenção e perdão dos pecados. O motivo pelo qual as pessoas sofrem é por causa da atuação de demônios, por causa do pecado. Quando nós nascemos de novo, os demônios não têm mais autoridade de agir na sua vida. Ah, pastor, então você está querendo dizer que uma pessoa crente, ou um filho de Deus que nasceu de novo, não tem doença nem coisa ruim? Tem, mas não tem que vir, ou não tem que permanecer. Muitas vezes vem ou por causa do pecado, ou porque o diabo está confrontando a pessoa. Então, quando você nasce de novo e você conhece a palavra e o que você é em Cristo Jesus e a autoridade que você tem e o nome de Jesus, quando uma doença vem, você bota ela para correr. Quando um demônio vem, você bota ele para correr. Quando a desgraça vem, você bota ela para correr. Quando a situação difícil vem, você suporta e sai. Essa vai sair da minha vida em nome de Jesus. Quando a situação de financeiras tão difíceis vai ser resolvida em nome de Jesus. Os milagres e tudo que acontece é por causa daquilo que Jesus Cristo conquistou para você, porque você saiu do império das trevas e foi colocado no reino de Jesus. Então isso é uma coisa muito maravilhosa, irmãos. É algo para a gente se alegrar, é algo para a gente valorizar. Nós estávamos numa posição que não tínhamos autoridade nenhuma. A sua posição antes era a seguinte: se uma pessoa ficasse endemoniada, quando o demônio viesse para cima de você, era para você correr. E eu ia dizer para você: corra mesmo, porque um cara endemoniado, para quem não nasceu de novo, é surra certa. É pisa mesmo. Um endemoniado pegar uma pessoa que não nasceu de novo, ele dá uma surra. Eu vi um endemoniado uma vez, meu irmão, dar um murro numa porta, que entrou assim na madeira, quebrou assim a madeira, veio, parecia papelão. E a mão dele ficou boazinha. Não tinha sangue, não tinha nada. Você já pensou um murro desse na cara de uma pessoa? Então, veja só, é só para você ter ideia. A pessoa que não nasceu de novo diz: eu sou bonzinho, eu sou aquele outro, eu tenho Deus, eu tenho temor a Deus. Mas se vier uma pessoa endemoniada, é melhor ele correr, porque ele vai apanhar. Mas uma senhorinha, uma velhinha, menor que seja, nascida de novo, ela bota para correr dezenas de demônios. Porque não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito do Senhor. É pela posição que a pessoa tem em Cristo Jesus. É porque nasceu de novo. Por isso que é uma coisa gloriosa demais, irmão. Não existe posição melhor no universo do que ser filho de Deus, do que ter nascido de novo, do que ter sido transportado do império das trevas para o reino de Jesus. É por isso que nós participamos da ceia. Por isso que nos alegramos, por isso que cantamos louvores. Então, igreja não é religião. Está muito enganado quem pensa que é religião. Se igreja fosse religião, irmão, eu estava longe de igreja. Eu detesto religião.
Você sabe o que significa religião? É você tentar se justificar com seus atos. Religião no original, no latim, significa religare. É a tentativa de você ser religado com Deus. É você fazer votos, é você pagar promessas, é você correr uma distância, é você, não, Deus há de fazer alguma coisa por mim. Se for por isso aí, meu irmão, você está perdido, porque se for pela sua força, você não consegue nada. Não é pela sua força nem pelos votos que você faz, não. É pela sua fé. Por aquilo que Jesus já fez. Então você não precisa fazer nada, você só tem que crer. Se você ficar, não, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Ele já te abençoou. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já fomos abençoados. Em Cristo Jesus nós temos vitória. Em Cristo Jesus nós somos curados. Em Cristo Jesus nós somos provisionados. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Em Cristo Jesus nós somos alegres. Em Cristo Jesus nós temos paz. Em Cristo Jesus somos cheios do Espírito. Em Cristo Jesus fazemos parte da família de Deus. Em Cristo Jesus. Então não é tanto pelo que você faz, é porque aquilo que Ele já fez. Ah, pastor, se fosse assim fácil, é fácil. A questão é que denota e precisa de fé. E o problema é que as pessoas não querem crer. Parece uma contradição, né? Onde já se viu cristão, crente, uma pessoa deveria crer. Não, as pessoas querem que outros creiam por eles. Preguiça espiritual. As pessoas querem que outros façam o que eles não têm coragem de fazer. É por isso que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Todo mundo quer o melhor da terra, mas tem que ouvir. Eu disse aqui na nossa oração, nós não vamos ouvir o que nós queremos, mas o que Deus tem para dizer. E Deus está dizendo que você só precisa crer naquilo que Jesus Cristo fez para você viver em vitória. Ah, eu preciso disso na minha vida. Creia, Deus já fez por você, irmãos. Deus não tem filhos favoritos. Deus ama todo mundo igual. Agora, realmente existe uma divisão entre uns e outros por causa do nível de fé. As pessoas que creem andam em vitória. Os que não creem ficam passando dificuldade. Ah, mas Deus é bom. Por que Deus não acude essas pessoas? Eu vou te dar a resposta. Em todo lugar Jesus chegava e dizia para aqueles que ele se dirigia e dizia: ó geração incrédula. Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, ele tratava desse jeito quem era incrédulo. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportareis? Quem já viu essas declarações de Jesus? Quem já leu? O que é que significa isso? Até quando vos suportareis? Suportarei vem de suporte. Suporte é o quê? Pegar o pé da pessoa e levantar. Ele está dizendo, em outras palavras, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que fazer por vocês o que vocês já deveriam estar fazendo? Até quando eu vou suportar vocês? Até quando? Ele disse isso para os discípulos naquele meio daquele temporal. Dormindo lá, e os discípulos: mas Senhor, tu não está assim, porra. Presta atenção, irmão, veja como parece com muitos cristãos hoje em dia. A pessoa vem para a igreja, está passando uma situação difícil e fica: Senhor, estou aqui clamando, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tu não está vendo a minha situação. Exatamente o que os discípulos estavam dizendo para Jesus. Senhor, tu não te importa? Estamos a ponto de afundar nesse barco e tu está aí dormindo. Primeira coisa que Jesus faz quando se levanta: que geração incrédula é essa? Então ele está dizendo para os crentes que ficam fazendo essa lamúria aí: que geração incrédula é essa? Essa que nós temos aqui nessa região em 2016, hein? Até quando Jesus vai ter que fazer por você aquilo que Jesus Cristo já fez por você? E você só precisa crer. Você foi retirado do domínio das trevas, irmão. Nenhum
Nenhuma coisa ruim tem poder sobre a sua vida, irmão. Nem macumba, nem candomblé, nem feitiçaria, nem doença, nem miséria, nem situação difícil tem poder sobre você. O maior poder é o nome de Jesus. É aquilo que foi dado para você. O maior poder é o Espírito Santo, que habita dentro do coração daquele que nasceu de novo, irmão. Você tem vitória, já está dentro de você. Você só tem que crer. É por isso que nós nos reunimos na ceia. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz que nós vamos fazer isso para lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Por que lembrar a morte? Porque Ele, quando morreu, passou 3 dias no seio da terra e ressuscitou, Ele conquistou a vitória para mim e para você. Então nós lembramos a vitória que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que bebemos o vinho e o pão, significa o corpo de Jesus, que foi partido por nós, e o vinho, que significa o sangue da nova aliança. Esse sangue que nós lemos aqui, que nos limpou de todo e qualquer pecado. Amém? Oh, aleluia! Veja só, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Veja que versículo maravilhoso. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por toda no santíssimo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Por causa do sangue de Jesus, foi obtida para nós uma eterna redenção. Você sabe o que é redenção, irmãos? É o pagamento mediante um preço para libertar uma pessoa. O sangue de Jesus foi o pagamento para dar para você a eterna redenção, irmão. É eterna, diga eterna. Não é assim hoje, amanhã não é. Ela é eterna, irmão. Só basta que você creia. O sangue de Jesus te faz justiça de Deus. Vai lá para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Aquele versículo conhecido a respeito de Jesus diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sei que tem pessoas novas aqui, então tenho que dizer isso de novo. Justiça de Deus, irmãos, não é o que muita gente pensa. Pessoas confundem justiça de Deus com o juízo de Deus. São duas coisas. A pessoa diz assim: Deus vai me fazer justiça, Ele vai mudar a minha vida, é a justiça de Deus. Não é assim que a Bíblia trata a justiça de Deus, isso é o juízo de Deus. Justiça de Deus tem a ver com justificação. E o que é justificação? É purificação dos pecados. Então, o que é que ele está querendo dizer? Por causa de Jesus, o sangue que ele derramou, você foi justificado dos seus pecados. Os seus pecados foram tirados de você. Por isso que você é chamado de justiça de Deus. Irmão, você já pensou um negócio desse? Você já parou para pensar? Você é justiça de Deus. É o que a Bíblia diz. O que é que ele está querendo dizer? Que se tem alguém que pode demonstrar o poder do sangue de Jesus, é você. O fato de você olhar, ficar feliz, alegre, contente, ter a certeza da sua salvação, demonstra a realidade da justificação do sangue de Jesus. Alguém pode chegar para você e dizer: você é um condenado, você vai para o inferno. Quem aceita isso aqui? Não, você não aceita. Por quê? Porque você sabe que nasceu de novo. Você sabe que Jesus Cristo te justificou, que você é justiça de Deus. Mas, irmãos, é por isso que nós participamos da ceia. Por que nós somos justiça de Deus? Por causa do sangue da nova aliança. Por isso que nós bebemos esse suco de uva. Essa questão se é uva, se é vinho é tolice, isso aí é uma questão cultural. Mas o sentido é, o que significa isso? Significa o sangue de Jesus.
a justificação dos pecados. Quando você participar da ceia e beber aquele cálice, lembra que você é justiça de Deus. Lembra que os seus pecados foram justificados, foram retirados da sua vida. Lembra que o sangue de Jesus te comprou uma eterna redenção. Eterna. Quando a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que é uma eterna redenção, é uma eterna redenção, irmão. Não tem fim, é uma redenção tremenda, potente, maravilhosa. Oh, aleluia. Você está em Hebreus capítulo 9, vai para o capítulo 1. Versículo 3, a respeito de Jesus. É uma mensagem tremenda da palavra de Deus. Você tem vários e vários textos, vários e vários versículos que falam sobre essa questão do problema do pecado ter sido resolvido por o Senhor Jesus, e pelo poder que há no sangue de Jesus, e pela justificação dos seus pecados. E aqui a respeito de Jesus, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: sendo ele, olha, está falando de Jesus, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade na altura. O que é que está falando aqui? Ele fez o que era necessário para resolver o problema do pecado, e depois que ele fez o que era necessário, ele sentou-se à direita de Deus nas alturas. Para quê? Para interceder por você. Diga, ele resolveu. Ele resolveu, irmão, já está resolvido, não tem mais nada que fazer, não, é só crer. Então não adianta a gente dizer, Deus, resolve este problema deste meu pecado. Já foi resolvido, você tem que ficar firme na palavra e dizer: eu não aceito mais isso na minha vida. Porque essa é a diferença entre um cristão e o outro cristão. É a fidelidade, é a sinceridade, é o temor a Deus, é a entrega, é a consagração, é a fé. Essa que é a diferença, irmão. Deus não faz acepção de pessoas, todo mundo é igual para Ele. Mas eu acho que hoje é o momento de você lembrar daquele texto bíblico que diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, não faça como no dia da tentação do deserto, quando disseram: será que Deus está aqui no nosso meio? Pelo que se diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta! Desperta de uma vez por todas o teu homem interior do coração, para levantar-se dessa situação de marasmo, de lentidão espiritual. Para de culpar as outras pessoas. Você que tem que despertar, rapaz. Não é ninguém que vai fazer por você, não. É você que tem que despertar. Ah, mas se eu tivesse mais chances. As chances foram dadas em Cristo Jesus. As chances Deus abre. Deus abre portas onde ninguém pode abrir. Mas tudo isso depende de quê? De um despertar espiritual. Sair do marasmo. Despertar dessa dormência. E a dizer: não, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Eu vou agora, a partir de uma vez por todas, tomar posse da minha herança em Cristo Jesus. Eu vou começar a ser um crente, um cristão diferente. Alguém que chega e declara e vai fazer aquilo que falou. Alguém que crê no que está escrito na palavra. Alguém que vai falar o nome de Jesus para que esses demônios saiam da sua frente. Alguém que vai crer na provisão de Deus. Desperta, ó tu que dormes, e o próprio Cristo vai esclarecer dentro do seu coração. Veja, esse texto diz assim, é um texto que está lá no Velho Testamento, que ele se repete nos Salmos e depois vem nesse outro texto. Eu não estou lembrado se é Hebreus, acho que é Efésios. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não faça como no dia da provação do deserto, em Meribá, porque os israelitas diziam: será que Deus está no nosso meio? Sabe, tem muito crente que vem para a igreja e diz: será que Deus está aqui, hein? Tu está sentindo aí de lá? Tô não, eu também tô não. Estou achando um negócio muito parado aqui. Será que Deus está aqui? Hã?
Era esse o problema de Israel. Será que Deus está aqui? Hein? Seja sincero com você mesmo. Será que Deus está aqui no nosso meio hoje? Hein? Será aquele que está falando? Essa é a aprovação da sua vida, é essa aí agora, é a aprovação da sua fé. E a advertência bíblica é: não faça desse jeito, não. A advertência bíblica diz: desperta, ó tu que dormes. E Cristo é quem vai esclarecer. Desperta dessa situação, em nome de Jesus Cristo. Sabe, de vez em quando a gente percebe isso nas igrejas, aqui na igreja também. É como uma onda, você vê, às vezes passa um mês, todo mundo afogueado, depois um mês todo mundo abobado. Eu não sei o que é isso. É um demônio, são demônios, é uma situação de dormência espiritual. E o problema não é o pastor, nem o grupo, nem o departamento, nem os cultos, o problema, nem a palavra, somos nós, cada um de nós que temos que despertar isso dentro de nós, irmão. Amém? Não ser crente que depende do calor, do frio, do culto, se tem evento, se não tem evento. Não, irmãos, desperta o poder de Deus que há dentro de você. Ou como a Bíblia diz, aquilo que Paulo disse para Timóteo: desperta o dom que há dentro de você. Sabe, aqui no nosso meio tem pessoas chamadas como profetas, tem pessoas chamadas como evangelistas, tem pastores aqui no nosso meio, mas eu quero dizer para você, muito mais depende da sua fé do que os outros vão fazer. Mas se me dessem oportunidade, a oportunidade quem dá é Deus, e ela é aberta e se manifesta pela sua fé, quando você desperta aquilo que há dentro de você. Porque, irmãos, ninguém pode ir contra Deus. Ninguém pode. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então eu queria que você abrisse a Bíblia também em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Nós estamos sendo encharcados com a palavra, molhados com a palavra. Fé está brotando dentro do nosso coração. Fé para quê? Para crer na nossa salvação, na nossa eterna redenção e no motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos para essa ceia. Então, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados. Olha só, o justo pelos injustos. Mas presta atenção no que ele diz depois aqui, ó. Para nos conduzir a Deus. Isso é tremendo. Sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. O que é isso aqui, irmãos? Aqui é o conceito e a expressão do que é um sumo sacerdote. O papel do profeta era trazer Deus até as pessoas. Então dizia: eis que o Senhor diz aquilo, eis que o Senhor. Então era Deus falando para o povo. O papel do sumo sacerdote era levar o povo até Deus. Por isso que ele entrava no Santíssimo Lugar. E a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote na nossa confissão. Quando você diz: eu sou do Senhor, eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, eu sou de Deus, eu nasci de novo, você está confessando. E quem leva essa confissão até Deus é o próprio Senhor Jesus, que está sentado à direita dele. E é por isso que a Bíblia diz que ele nos conduz até Deus. É justamente o que Jesus Cristo fez aqui, ó, que nós vamos lembrar, que nos deu acesso à presença de Deus. Irmãos, você parou, isso aí já era motivo para você se alegrar. Você parou um pouco para pensar, significa que sem Jesus nós não temos acesso a Deus. Com Jesus nós temos acesso a Deus. Sem Jesus, por melhor que você seja, suas orações não são ouvidas por Deus. Por mais coitadinho que você seja. Eu sou um coitadinho, moro na rua ruim, número ruim, casa ruim, família ruim, curso que eu fiz não terminei,
não tenho emprego, tudo é ruim na minha vida. Será que Deus não está vendo a minha situação? A Bíblia diz que tudo está ruim na sua vida por causa dos demônios. E o problema foi resolvido em Cristo Jesus. Então, quando você nasce de novo, as suas orações passam a ser ouvidas por Deus, porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E por mais coitadinho que você seja, se você não tem Jesus, você é pecador do mesmo jeito. É um pecador coitadinho, tem os pecador safado, os pecador cruel e tem os pecador coitadinho. Todos eles vão para o inferno. Porque Deus não mede porque se é coitadinho, se é cruel, se não é. É pela justiça que há na pessoa. Se é lavado pelo sangue de Jesus ou se não é. Está vendo que é uma questão de fé? É isso que tem gente que não entende, que pensa que só quem vai para o inferno é o bandido, é o assassino, é o traficante de drogas. Mas quem vai para o inferno não é a pessoa que é malzinha. Quem vai para o inferno é quem não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Quem vai para o céu não é a pessoa bondosa. Porque Deus criou as boas obras para a gente pratique, mas Deus sabe que você que nasceu de novo, que está aqui no nosso meio, você teve uma vida ruim e você tem um temperamento difícil. Todo mundo aqui é mansinho, calminho? Não, tem gente aqui de temperamento difícil. E se Deus fosse medir a sua entrada no céu pelo seu temperamento, você nem chegava perto do jardim, da porta do céu. Então, se fosse assim, só quem entrava no céu eram os bonzinhos. Os anjinhos já vêm com a auréola assim, vazia. Não é assim não, meu irmão. Você está muito enganado. Porque eu conheço também pessoa muito boazinha que quando fala de Jesus diz, eu não preciso. E aí? Peraí, como é que é tão bonzinho que tem a cara de pau dizer que não precisa de Jesus? Então é orgulhoso, tem nada de bonzinho, é travestido isso aí. Porque quem é bonzinho não rejeita Jesus. O problema é que tem pessoas que se auto-justificam demais. Não, eu não faço mal, eu não roubo, eu sou uma pessoa muito boa. Meu pai me deu uma excelente criação. A sua criação pode ser maravilhosa, você pode ser uma pessoa super educada, você pode tratar bem as pessoas, você pode até ajudar os pobres. Se você não receber Jesus, você não vai para o céu. É o que a Bíblia diz. Porque é justamente para ter misericórdia daquele povo, que tem alguns aqui que são nessa situação. É para ter misericórdia. Deus tem misericórdia daquelas pessoas que tiveram uma dificuldade na criação, não nasceram em berço de ouro, foram maltratados, alguns foram violentados, alguns foram traumatizados, outros levavam surra, como eu já ouvi falar de pessoas que levavam surra de mangueira, meu irmão, do pai, da mãe, de um padrasto, de um tio que criava. Gente que foi forjada a ferro e fogo, que é brabo e grosso, porque o mundo fez isso dele. E será que você acha que Deus não tem misericórdia dessas pessoas também não? Você vê o exterior, mas Deus vê o coração. Tem gente que parece ser ignorante, mas é ignorante porque foi forjado assim. Mas o coração é de ouro. É por isso que não é pelo temperamento nem pelas bondades externas das pessoas, é pela fé. A salvação é pela fé, não é pelas boas obras, para que ninguém se glorie, ou seja, para ninguém dizer, eu sou bonzinho, eu tive uma boa criação, eu sou educado, eu mereço ir para o céu. Não, ninguém pode dizer isso diante do Criador do céu e da terra. É pela fé. Isso é a verdadeira humildade, a verdadeira fé que leva um homem, por pior que ele tenha sido, um homem bandido, um ladrão, ou uma mulher ruim. Todas essas pessoas, quando reconhecem os seus pecados, eles são justificados pelo sangue de Jesus, e agora é uma nova criatura. O passado ficou para trás, tudo se fez novo. Isso é um milagre tremendo, maior do que qualquer outro milagre. Esse é o milagre da salvação, é uma eterna redenção, irmão, que foi conquistada com o sangue de um justo, o sangue de Jesus. Esse é o sangue que nós agora, representados pelo esse vinho, nós vamos participar na ceia, irmão. É isso que representa esse momento maravilhoso.
Mas quem está lá fora, quem não recebeu Jesus como Senhor, fica, esses crentes aí, eu conheço o Zezinho ali, eu conheço, eu me lembro que ele ia comigo roubar uns bichos ali, uns cachorros, e levava da casa do povo, e agora está tirando onda de santo aí naquela igreja. Não, ele não está tirando onda de santo, ele é santo, porque ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e o passado ficou para trás. Mas eu fico impressionado com essas pessoas que ficam acusando. Se são tão bonzinhos, por que não se submetem e são humildes o bastante para reconhecer Jesus como Senhor da sua vida? É isso que me impressiona, sabe? Você não é tão bonzinho, por que não recebe Jesus como Senhor da sua vida? O que te impede? Aí vem logo aquela conversa, não, porque se eu for para a igreja, eu vou dar dinheiro para pastor ladrão. Já ouviu isso? Para a igreja, vou dar dinheiro. Está entendendo tudo errado. Sempre uma justificativa. Uma coisa é dinheiro, mas é por isso que nós damos dízimos de oferta. Porque não podemos ser dominados pelo nosso bolso. Ixi, ficou silêncio aqui. Então, vamos para outro versículo. Vai para Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos terminar aqui. Veja, irmãos, por que nós nos alegramos com o Senhor? Aqui no versículo 14 diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quem é que tinha o poder da morte? O diabo. Mas cristão não morre. Sabia disso, que cristão não morre? Como assim? Pastor, eu já vi crente aí que está enterrado aí. A verdadeira morte, irmãos, é a morte espiritual. Isso é tão sério que a Bíblia no Novo Testamento, quando um cristão morre, ele não diz que morre. Não existe isso no Novo Testamento. Existe adormeceram. Por que ele diz adormeceram? Porque o corpo adormeceu, porque o propósito de ter nascido de novo é ser ressuscitado. Sabe por que a gente não já vai direto ressuscitado agora, sem nem morrer? É a pessoa apagando e já recebendo o corpo glorificado. Sabe por que isso não acontece? Por causa da profecia bíblica. A profecia diz que ainda faltam os 7 anos da grande tribulação. É por isso, só por isso, irmão. Senão a gente já recebia automaticamente o corpo glorificado. Aí, como nós temos que esperar o cumprimento da profecia, é por isso que os cristãos dormem. Porque eles já foram ressuscitados com Cristo. Então nós não temos que ter medo da morte, porque nós temos a nossa ressurreição garantida. E tem mais, quando a gente dorme, ou seja, o corpo cai, nós automaticamente vamos para o céu. Então não temos que ter medo de nada. Cristão não tem medo de nada. Não é motivo para desespero. Então, era esse medo da morte que escravizava as pessoas. Mas quando nós nascemos de novo, esse medo é retirado. Pela fé, viu? Lembre-se, medo é a atuação de demônio. O que é medo, irmão? É fé negativa. Quando você fica com medo de uma doença, você está dando mais fé ao que o diabo está fazendo do que o que Cristo Jesus fez. Quando você fica com medo de perder o emprego, você está dando mais fé ao espírito destruidor do que ao teu Deus, que é o teu provedor. Quando você fica com medo de alguma coisa, é o diabo que está tendo força sobre o teu coração, sobre a tua mente, melhor dizendo. Estão entendendo? Amém? Então, medo não tem que estar na nossa vida. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, se não me engano, que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação.
Covardia é sobre tudo, irmão. Qualquer medo é covardia. Covardia não é só ter medo de uma outra pessoa, não, irmão. Covardia é medo de qualquer coisa. Medo de doença, medo de enfermidade, medo de falta de dinheiro, medo de ficar desempregado. Medo de qualquer coisa é covardia. E a Bíblia diz que Ele não nos deu esse espírito. O espírito que há em nós é um espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Por isso que nós temos que ativar esse espírito que há em nós. Pelo quê? Pela palavra, pela confissão. Não devemos passar, hoje é domingo, não devemos passar a semana toda murmurando, reclamando das coisas que acontecem na nossa vida. Não há lugar para murmuração para cristão, irmão. Não podemos alimentar aquele tipo de pensamento quando algum irmão encontra outro e aí diz: irmão, como é que tá? A luta tá grande, tá difícil, irmão. Quando a gente começa a agradar a Deus, o diabo se levanta. Pois é. Não, isso é só murmuração e fé no diabo. Isso não é palavra. Isso não está edificando nada. Se o diabo se levanta ou não, ele se levanta para cair. Ah, pastor, mas não é assim, é porque eu estou só dando um relatório. Esse é que é o problema, a gente dá relatório das circunstâncias, mas a gente tem que lembrar do relatório de Deus, que é a palavra de Deus. Fé já crê antes que os olhos vejam. Amém? Fé já crê, irmãos. Então não importa o relatório do que o diabo está levantando. O que importa é o relatório de Deus, que é a palavra. Vale mais do que a realidade natural. A realidade espiritual é maior, é mais forte, é mais poderosa do que a realidade natural. Não é isso do primeiro versículo que a gente leu aqui. Ele nos retirou do poder, do domínio, do império das trevas. Ou seja, o império desse mundo, o império das circunstâncias, o império das situações e dos relatórios naturais. Ele tirou você dessa realidade natural e colocou no reino de Jesus, aonde o que vale é a palavra, o que vale é a realidade de Deus, o que vale é a realidade das promessas, irmãos. E mesmo que os olhos não estejam vendo, o coração e a boca vai manifestar e todos vão ver aquilo que Deus já prometeu na sua vida. Será que ficou claro? Você entende agora por que a gente participa da ceia? Ceia não é momento de tristeza. Ceia é momento de alegria. O fato de ser alegria não quer dizer que não seja solene. É porque as pessoas confundem solenidade com tristeza. Solenidade tem a ver com respeito. É solene, é respeitoso, é sagrado, mas isso não quer dizer que seja triste. Muito pelo contrário, é um momento de alegria, é um momento de felicidade, é um momento em que nós reconhecemos aquilo que Jesus Cristo fez por nós.